Você tem cheiro de flor, de amor que nunca brotou, de lua nova minguante, nos seios, sorriso e semblante, calor. Teu amor tem a cor da minha paixão, tua cor, o calor do sol da manhã. As noites passo acordado, os dias sonhando contigo, voando em grande perigo, nas asas da imaginação, solidão. Teu amor tem a cor da minha paixão, tua cor, o calor do sol da manhã. Meu nome é Fernando Paletó, nasci aqui em Monte Oreb. Minha infância foi como a infância de todo menino daqui da região, muito traquino. Desde que eu me entendi de gente, sempre lidei com agricultura, sempre cuidei do gado de meu pai. Eu tinha a obrigação de levar o gado para a roça, dar água e trazer para o curral, chiqueirar os bezerros. E na manhã, cedinho da manhã, era colocar os bezerros para dentro do curral para o meu pai tirar o leite. Era assim a minha vida de criança. Dali ia para a escola, mas não queria nada de estudar, porque naquela época era a cartilha maravilhosa, ou a cartilha da ABC. Minha professora era a dona Iracema, e eu, como menino da roça, não queria saber de estudar. Meu negócio era andar no jumento, botar água, correr atrás das coisas, andar no mato, caçar de baladeira. Era assim. E uma vez, aqui em Monte Oreb, eu devia ter uns 9 anos de idade, veio um índio, que ele era um ator, mas eu não sabia o que era ator. E ele veio com um mamulengo aqui para Monte Oreb, com um boneco chamado Cassimiro Coco. E ele montou a sua tendinha num canto de parede, armou lá um lençol com uma cordinha e começou a representar com esse boneco chamado Cassimiro Coco. Aquilo me impactou muito, eu fiquei muito impactado com aquela representação. E encontrando com ele na bodega de meu avô, eu perguntei a ele, não sei nem o nome dele, perguntei a ele como era que se fazia aquilo. Aí ele disse, você sabe ler? Eu disse, não, eu não sabia ler, ainda era analfabeto. Ele disse, para fazer isso aqui, você tem que saber ler, para você poder ler as histórias e representar as histórias. Se você não souber ler, você não vai fazer isso aqui. E aquilo me despertou. Eu cheguei em casa, falei com a minha mãe. Disse, mamãe, eu quero estudar. Ela disse, você quer mesmo? Digo, quero. Ela disse, vou lhe botar em Bonito de Santa Fé. Você vai para Bonito e você vai estudar em Bonito. Então larguei a luta de gado, larguei tudo aqui em Monte Oreb, fui para Bonito de Santa Fé. E ela alugou uma casa para a gente lá em Bonito de Santa Fé, e fui eu e meus irmãos mais velhos, Fátima, Marli, Graça, né, fomos para Bonito. E lá no primeiro ano, logo de estudo, eu fiz logo 2 anos num ano só, no primário. No segundo semestre já fiz mais 2 anos. E assim terminei o primário em Bonito, fiz admissão ao ginásio em Bonito de Santa Fé. Meu pai foi embora para o Rio de Janeiro e fomos todos embora para o Rio, e lá comecei a cursar o primeiro ano de ginasial. Era o Horácio Picorelli, era uma escola que tinha 7 escolas dessa mesma comunidade. E lá tinha esse grupo de teatro. E eu entrei para o grupo de teatro. Passei o ginásio todinho nesse grupo de teatro, a gente representava todo ano. E já na primeira série do científico, um professor de história montou uma peça com a gente chamada Hamlet. E aí, já no primeiro ano de científico,
No final do ano, disse, olha, a escola que vencer o melhor espetáculo vai se apresentar num teatro profissional no Rio de Janeiro, que era no Teatro Nacional de Comédia. E aí a gente caprichou. E eu fazia Hamlet. E quando chegou a vez da gente se apresentar no Teatro Nacional de Comédia, era numa segunda-feira, e na segunda-feira, no Rio de Janeiro, era a folga de todos os atores. E nesse dia estava lá Luiz Mendonça, Luísa Barreto Leite, Amir Haddad, Jô Soares, Elba Ramalho, Tânia Alves e o Vaninho. Então tinha um grupo grande de atores assistindo a gente lá. E Luísa Barreto Leite era da Escola de Teatro Martins Pena, ela era professora do curso de direção da escola. E quando acabou a apresentação, ela chegou para mim e disse, você quer fazer teatro de verdade? Eu disse, quero, como é que eu faço? Ela disse, olha, a Escola de Teatro Martins Pena está com um edital aberto, vai ter vestibular para lá, tem 28 vagas, você pode apresentar as cenas de Hamlet na parte e também tem a parte escrita. Se você passar, você pode fazer a escola e terminar de cursar o segundo grau na escola. E assim eu fiz. Fui lá, fiz a minha inscrição, me apresentei, passei, e naquela época a gente ganhava dinheiro para estudar. Tinha uma bolsa de estudo, que hoje era na faixa assim, vamos supor, de R$ 2.800, que era 28 cruzeiros naquela época. Então, eu comecei a fazer o curso de ator. Já no primeiro ano, Luísa Barreto Leite foi convidada para fazer uma peça de Shakespeare, que era Rei Lear, e me convidou para fazer parte do elenco. Então, já no primeiro ano de escola de teatro, eu já comecei a fazer teatro profissional. E daí nunca mais parei. Nesse tempo que eu morei no Rio de Janeiro, eu fiz 43 peças profissionais, trabalhei em televisão, fiz Rabo de Saia na TV Globo, que é um seriado, fiz Lampião e Maria Bonita, também que é outro seriado. Quer dizer que o homem desertou? Não teve nem cuidado de fechar a porta. Miséria. Diz o povo que ele fugiu com uma mulher, que bebia muito e que era covarde, frouxo. Mas isso vai ficar diferente, viu? Avisa o povo. Avisa que o tenente Zé Batista chegou. Sim, senhor, meu tenente. Eu quero toda e total colaboração da população local. Vamos! Se aveste! Fiz a novela Bebê a Bordo, uma pequena participação, e continuo trabalhando, fazendo aquilo que gosto, compondo também junto, dentro dessa trajetória, também componho músicas, dirijo teatro e represento. Essa é a minha vida até hoje. Hoje eu estou com 46 anos de DRT. O que é o DRT? DRT é o Registro Profissional de Artista. Então, eu acredito que aqui nessa nossa região tenha poucos como eu. E estou cheio de vontade de trabalhar, tenho 69 anos, devo me aposentar agora. Sempre trabalhei com agricultura e cultura ao mesmo tempo, então devo me aposentar neste ano. E este ano ainda devo começar a fazer teatro, montar um grupo de teatro aqui em Monte Oreb, para daqui sair para outros lugares, como eu fazia no Rio de Janeiro. Montava uma peça no Rio e corria o país inteiro. E eu estou querendo fazer isso aqui em Monte Oreb. E hoje aqui em Monte Oreb, eu trabalho na cultura, dou a minha participação, junto com a secretária Aluzaildo Dias. Eu sou subsecretário de Cultura. Também tenho um programa de rádio na rádio 104.9 FM daqui de Monte Oreb, onde tem um quadro chamado Santo de Casa, onde chamo os artistas daqui de Monte Oreb para mostrar o seu trabalho, porque eu acho que a gente tem que começar a dar valor, primeiro, o artista dentro da sua casa. Ele tem que sair com valor na sua terra. Não é fazer como eu fiz, sair daqui para o Rio de Janeiro, ser valorizado no Rio de Janeiro, no resto do país, para chegar em casa e não ter valor. Então a nossa cultura está pelo lado avesso, está às avessas, porque primeiro a gente tem que dar valor aos de casa,
para depois dar valor aos de fora. Então é isso que eu tenho me batido aqui em Monte Oreb, tenho feito cultura aqui na minha cidade, e nessa lei, tanto a Aldir Blanc como a Paulo Gustavo, a gente reuniu todos os artistas daqui de Monte Oreb e todos que quiseram participaram. Seja ele, mesmo que ele tenha talento ou que ele não tenha talento, mas começa-se assim, mostrando o trabalho. Mesmo que ele não seja bom, mas ele vai lapidando devagarzinho, ele vai crescendo aos pouquinhos e daqui a pouquinho ele está bom. Então hoje aqui em Monte Oreb a gente já tem artista, já temos músicos aqui que não deve nada para músico nenhum deste país. Esse quadro Santo de Casa é para divulgar os artistas da nossa terra. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Albertino. Feito da corrida oferecida, a gente come. Mulher comprometida, casada pra mim é homem. Feito da corrida oferecida, a gente come. Mulher comprometida, casada pra mim é homem. Meu amor, quando me beija, sinto luzes acender em mim. Vejo o brilho das estrelas e os amores dos querubins. Das veredas orvalhadas, dos caminhos da solidão, quando as veias se dilatam, enchem os rios do coração. É o amor pulsando forte, é o inverno no sertão, é as saudades que vêm do norte, é as loucuras da paixão, é solidão. Oi, 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 oi. Meu amor, quando me beija, sinto luzes acender em mim. Vejo o brilho das estrelas e os amores dos querubins. Das veredas orvalhadas, dos caminhos da solidão, quando as veias se dilatam, enchem os rios do coração. Oi, 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 oi. É o amor pulsando forte, é o inverno no sertão, é as saudades que vêm do norte, é as loucuras da paixão, é solidão. Oi, 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 oi. É solidão. Fernando, rapaz, a vida dele começou aqui em Monte Oreb e logo novo viajou para o Rio de Janeiro, toda a família, e trabalhar por lá, passou muito tempo no Rio.
ainda foi ator global por uns tempos, fez fotonovela, teatro em todo o Brasil e deu uma boa guinada na carreira artística. Depois de muito tempo voltou para nossa terra natal. Apesar de ser uma cultura local, nascido em Monte Oreb, é um grande orgulho para a cultura de Monte Oreb voltar depois de rodar o Brasil quase inteiro, acho que até alguns lugares fora do país, se encontrar aqui hoje à disposição da cultura orebense. Ele tem tudo para montar uma oficina de teatro em Monte Oreb e levar a juventude em frente nesse termo da cultura do teatro em Monte Oreb. Como ele já participou a vida dele quase inteira e ainda participa, hoje Fernando se acha muito apto a ensinar a juventude a ingressar nessa linha de teatro. Aquela vontade do nordestino, aquela coragem do nordestino, adquirida aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, me impulsionou muito, porque como homem nordestino, como criança nordestino, chegando no sul do país ou no sudeste do país, as nossas energias eu acho que são muito maiores, a nossa vontade de vencer é muito maior, a nossa garra é muito maior. Então, diante das dificuldades daqui e de lá, eu não senti muita coisa, porque eu já estava formado, já estava ali feito um tijolo ali, uma coisa, uma pedra. Aí eu já tinha aquela casca grossa do nordestino de enfrentar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a nossa região aqui forja a gente, dá essa coragem e essa força para a gente. E minha carreira ia muito bem no teatro, já tinha feito aí umas 10 peças profissionais com atores, grandes atores brasileiros, inclusive trabalhei com Margarida Rey, com Bibi Ferreira, com Jô Soares, com Rosa Maria Murtinho, com Mauro Mendonça, com Lúcio Mauro e outros artistas aí de renome nacionais. Mas aí, já com umas 10 peças já no meu currículo, eu fui chamado para a TV Globo, para fazer uma novela na TV Globo. E quando eu já estava sendo contratado, um diretor da TV Globo, muito influente na época, a gente teve um entrevero, porque eu grosso, né, nordestino grosso, mas nunca tive nada contra, nada, cada um faça da sua vida o que quer. Mas ele caiu na besteira de passar a mão em mim, nas minhas partes, e eu dei um soco na cara dele e derrubei ele num sofá lá. E ele gritou para mim: você nunca mais faz televisão, você não vai mais fazer televisão. E eu saí de lá e fiquei com aquilo na cabeça e disse: o jeito é eu fazer teatro e cinema, que TV para mim talvez não tenha mais jeito. Mas aí eu saindo de lá, encontrei Nestor de Montemar, um grande ator, que disse: Fernando, ele disse que você não ia trabalhar, mas você já está contratado, eu estou fazendo a peça A Noite do Antílope Dourado, e vou excursionar pelo país e quero que você faça comigo. Sou eu, Marco Miranda e você. Eu digo: tá bom, tá feito, tá fechado. Nessa brincadeira rodei 2 anos pelo país, com essa peça, eu, Nestor de Montemar, Marco Miranda e a produção, né? E voltando ao Rio de Janeiro, eu disse: e agora? Agora eu faço teatro, TV para mim está meio ruim, eu vou fazer teatro, vou escrever. Durante a viagem, já comecei a escrever uma peça chamada Artigo 171, para quando chegasse de volta no Rio, eu montar essa peça. E assim fiz. Chamei Haroldo de Oliveira, também um outro grande ator, Lúcio Mauro para dirigir, e fizemos a peça Artigo 171, que a gente ficou uns 4 anos fazendo essa peça, tanto no Rio de Janeiro como no resto do país. A gente viajou muito. E nesse intervalo, de volta ao Rio de Janeiro, eu cheguei e Walter Avancini me chamou para fazer televisão, para fazer um seriado. E eu fui fazer, que é o seriado Rabo de Saia, com Neila Torraca, Diniz Fati. E aí fiz o Rabo de Saia, depois fiz Lampião e Maria Bonita, e assim voltei à televisão devagarzinho, mas do meu jeito, sem querer mais
fazer novela. Na realidade, eu nunca quis fazer novela. E também, durante esse período aí, a Fran Vital, fazendo um longa-metragem, me chamou para fazer um filme com ele, Longa Noite do Prazer. Ele tem esse título assim, mas eu fazia um marginal, eu e Haroldo de Oliveira. Eu fazia um garotão classe alta, minha mãe era Rosa Maria Murtinho, e fizemos esse longa-metragem. Rodou muito lá no sul do país, fora do Brasil também, muito aqui na América do Sul. Logo em seguida fiz outro longa com ele, Estranho Jogo do Sexo, que naquela época, se não tivesse essas coisas, esses apelos, não vendia. Então, aí, logo em seguida fiz um terceiro filme com a Fran Vital, depois fiz um outro longa no Rio de Janeiro, e fiz muitos comerciais para televisão, fiz a novela A Conquista, também na TV Educativa, passei 5 anos na TV Educativa, e a minha vida foi se desenrolando assim. Graças a Deus, nunca fiquei desempregado, porque quando eu não era contratado, eu mesmo produzia as minhas peças e fazia as minhas turnês. Então, graças a Deus, sempre tive vontade, garra e coragem de trabalhar. É o que eu disse, o nordestino que sai daqui do sertão, ele carrega com ele essa força, essa coragem e essa vontade. E graças a Deus eu ainda tenho essa força, essa coragem e essa vontade até hoje. Meu nome é Shirley Moura e vim falar um pouco de Fernando. Conheci Fernando, eu era criança. Eu tinha uns 10 para 11 anos. E havia uma amizade muito grande da família, da minha família, com a família deles. E eu acompanhei muitas fases da vida de Fernando. Fernando foi um ator excelente, nunca foi ambicioso, mas sempre muito responsável e dentro da sua categoria de ator, um excelente ator. Como também compositor, cantor, diretor de teatro. Eu acompanhei várias fases da vida de Fernando. Mais um pouco quando ele era soldado, que ele serviu o exército. Assisti todas as minisséries, as novelas que ele fez. Ele era muito amigo de Rosa Maria Murtinho, de Mauro Mendonça, entre muitos. Só que esses dois, eles eram mais da casa de Fernando. Eles frequentavam mais a casa de Fernando. E Fernando fez muito teatro. Muitas peças teatrais. E em 89 veio para cá. Ele fez até uma peça aqui com a irmã dele. O nome da peça eu me lembro, era 171. E foi até no clube na época. Falar de Fernando é fácil demais. Fernando é uma pessoa muito carismática, centrada, responsável em tudo que faz. Hoje ele é subsecretário de Cultura, acompanha a cultura de Monte Oreb e fico feliz em saber que ele pretende criar um grupo de teatro e levar por esse Brasilzão afora, porque nós em Monte Oreb temos muitos talentos bons, temos talentos incríveis, pessoas maravilhosas que já deveriam estar atuando. Eu fico feliz e deixo aqui meu grande abraço a você, Fernando, e toda a sua família, meu carinho e a minha admiração. Durante a minha trajetória artística, principalmente no teatro, teve 2 peças que me alavancaram a minha carreira. Blue Jeans, com direção de Wolf Maia, no Teatro Senac Copacabana, que foi, assim, talvez um dos maiores sucessos do teatro brasileiro. Blue Jeans foi montada também em São Paulo, em Porto Alegre, na Bahia, em vários lugares,
mas a primeira montagem foi no Rio de Janeiro, com o diretor Wolf Maia. Lá tinha Fábio Máximo, Luiz Carlos Ninho, Miguel Carrano e uma série de atores novos, né? Inclusive, eu era um jovem ator nessa época. E a segunda peça, que também alavancou a minha carreira, foi A Feira do Adultério, direção de Jô Soares, com Mauro Mendonça, Rosa Maria Murtinho, Lúcio Mauro, Felipe Carone, Lia Farrell e Cláudia Martins, uma atriz portuguesa. Essa peça nós ficamos 9 anos em cartaz, 9 anos. Fizemos Rio de Janeiro, uma temporada longa no Rio de Janeiro de quase 3 anos, depois fomos para São Paulo, passamos uma temporada longa e viajamos o sul do país todinho com essa peça. Agora, não era de chegar numa cidade e fazer uma apresentação, não. Era de ficar 2, 3 meses em cada cidade. Em Porto Alegre a gente ficou 3 meses, em Curitiba a gente ficou 2 meses, em Florianópolis 2 meses. Então era assim, ir fazendo a capital e fazendo o interior do estado também. Então foram 2 peças que alavancaram a minha carreira, além de uma peça minha, dirigida por Lúcio Mauro, que era o Artigo 171, que tinha eu, Haroldo de Oliveira e Jussara Calmon no elenco. A gente também fez no Teatro Senac de Copacabana, e naquela época fazíamos só segunda e terça, que era a folga do teatro, lotava, e como a peça que estava fazendo a carreira normal de quarta a domingo, o público não gostou muito, a direção do Senac colocou a gente para fazer de quarta a domingo. Resultado, a gente fazia 2 sessões na quarta, 2 sessões na quinta, 2 sessões na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. É tanto que foi a primeira peça a ter stand-in. Eu fazia a primeira sessão ou a segunda sessão e um ator me substituía na primeira ou na segunda sessão. Então eu, Haroldo de Oliveira e Jussara Calmon, a gente tinha stand-in, um segundo ator para fazer, porque a gente não aguentava fazer todo dia 2 espetáculos. E foi um sucesso enorme. E de lá viajamos também por todos os lugares, viajamos, fizemos o Nordeste, depois mudou de elenco e eu vim com essa peça, inclusive até aqui em São José de Piranhas, fiz Cajazeiras, fiz Conceição, fiz essa nossa região aqui, passei por aqui pela Paraíba também. Então fiz o Brasil inteiro. Então a minha vida, teve um tempo na minha vida que eu passei 5 anos mambembando, morando no Rio de Janeiro, mas viajando durante 5 anos. Durante esses 5 anos, fui uma vez só no Rio de Janeiro, no aeroporto do Santos Dumont, olhando a cidade, porque estava de passagem pelo Rio. Então, minha vida era uma vida assim, muito corrida, muito atribulada. É tanto que eu acho que meus casamentos não deram certo também por causa disso. Aí tive que vir para Paraíba para casar e ficar casado pro resto da vida. Estou há 34 anos casado e, graças a Deus, acho que encontrei a mulher da minha vida e a família da minha vida. Eu sou Iraci Cavalcante, casada com Fernando Paletó. Temos 5 filhos, 3 netos. Estou casada há 34 anos com Fernando. Quando nos conhecemos, Fernando estava em turnê em Belo Horizonte com a peça Atrapalhados no Tempo. E desde então casamos, passamos uma temporada aqui em Monte Oreb, depois fomos para outros estados, para Fernando trabalhar, formar nossos filhos e retornamos para Monte Oreb, onde estamos hoje. Fernando hoje como secretário adjunto de Cultura de Monte Oreb, né, continua trabalhando na área dele, fazendo filme, né, tem um programa de rádio também, né? Mas continua trabalhando na área dele, nunca deixou de trabalhar na área dele, né? Uma pessoa super talentosa, um marido exemplar, um pai exemplar, né? Um avô maravilhoso. A importância de Fernando na cultura hoje, eu acho que é muito grande aqui em Monte Oreb, né? Não tinha até então, né? Não se tinha o trabalho que eles desenvolvem, ele e a Secretaria de Cultura, né? Eles desenvolvem um projeto muito bom hoje aqui em Monte Oreb, né? Traz várias atrações, né? Teatro, cinema, artistas, né? Que eles descobriram muitos artistas aqui em Monte Oreb que até então eram desconhecidos, e Fernando
resgatou um pouco, né, desses artistas mais à lusa, né? Então, eu acho que é muito importante a participação dele hoje aqui em Monte Oreb. Eu sempre produzi. Na realidade, sempre, se eu não tivesse a minha própria produção no espetáculo, eu sempre entrava de sócio em outras produções. Como na Feira da Adultério, eu também era sócio, éramos 8 sócios, né? Em Artigo 171 também eu produzia e também tinha sócio. No cinema, eu comecei a produzir porque Wagner Papete, um diretor que eu fiz um longa-metragem com ele chamado A História de Ana, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Fiz esse filme como ator e ele produzia para fora do país. Ele fazia outras produções e ele me chamou para produzir junto com ele. E eu comecei a produzir. Com a Frane Vital também produzi e dirigi o Estranho Jogo do Sexo, eu fui o segundo diretor. Com Wagner Papete, eu também fui o segundo diretor. Eu fazia a produção e também fazia tudo. A produção envolvia tudo. Só não fazia a maquiagem, porque eu nunca soube fazer isso. Mas em cinema e em teatro, você tem aquela função, mas você acaba fazendo de tudo. Inclusive ajudar o diretor em certas coisas, dar alguns toques, algumas coisas. Como eu entendia muito de cena, né, quando se montava o quadro, normalmente o diretor chamava, Fernando, dá uma olhadinha aqui, vê se está bem, se está assim. E eu gostava mais de dirigir os atores, não a cena, mas dirigir a fala dos atores. Olá, eu sou José Alonso Dias e vou falar um pouco sobre a trajetória de vida do meu amigo e primo Fernando Paletó. Fernando Paletó, filho do senhor Lauro Dias de Oliveira, ex-prefeito aqui da cidade de Monte Oreb, e da senhora Joseli Dias Paletó. Fernando, além de um grande amigo, também é um grande ator. Fernando teve como ponto auge da sua carreira como ator cinematográfico, participando do seriado brasileiro Lampião e Maria Bonita. Além disso, Fernando atuou muito nos palcos, nos teatros em todo o Brasil. Motivo esse que praticamente ele passou mais da metade da sua vida viajando e trabalhando em todo o nosso país. Hoje, Fernando Paletó convive aqui conosco na cidade de Monte Oreb. No momento, ocupa o cargo de subsecretário de Cultura do nosso município e também é radialista aqui numa rádio local. É muito bom conviver com Fernando Paletó. O que eu quero dizer, e posso dar um conselho, eu acho que já posso, pela minha idade, pela experiência que eu tenho, quem quer ingressar no campo das artes, seja no cinema, no teatro ou na televisão, que estude. O ator não pode parar nunca de estudar. Hoje mesmo eu estava vendo aqui um livro, né, russo. Então a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre com aquela vontade. Se você, hoje, por exemplo, se eu for dirigir uma peça, eu vou ensinar, mas aprendo muito. Então você tem que estar sempre aberto para as novas experiências, você tem que estar sempre antenado, você tem que ouvir, você tem que ter principalmente responsabilidade. E não é fácil não, viu? É difícil. Não é nada fácil. Ou você tem força de vontade, você tem que querer e agarrar e dizer assim, eu vou fazer. E ter aquela vontade e aquela garra. Se você não tiver isso, além do talento, você não chega lá. Porque você tem que transpirar muito e também tem que ter talento e tem que ter muita responsabilidade. Falar do Fernando é interessante, por ele ser uma pessoa muito significativa no mundo cultural. Ele já foi ator no Rio de Janeiro, natural de Monte Oreb, mas saiu para o Rio em busca de aprendizado e hoje ele está voltando à nossa terrinha natal de Monte Oreb para passar
esse conhecimento adquirido lá na cidade do Rio para toda a comunidade orebense. É um orgulho, é uma glória, é uma honra para todos nós, pois nós trabalhamos o projeto de Cidade Educadora e com essa Cidade Educadora nós queremos crescer no nosso dia a dia e atingir limites bem distantes, né? Por que não dizer, a nível municipal, estadual, federal e também até internacional. Essa é a nossa vantagem, é a nossa vontade de crescimento na cultura, na educação, na saúde, em todos os campos que se distanciam cada vez mais para um crescimento aumentativo de nossa população de Monte Oreb. Fernando, você é um grande ator, um grande músico, adora tudo que é maravilhoso e que é arte. Vai longe, amigo, cresce, sucesso! Pois é, o que eu quero, e que talvez o que eu deseje, é que alguém vendo esse documentário veja que a coisa não é muito fácil não, a coisa é difícil, não é fácil. Mas você tendo força de vontade, garra, coragem, você faz tudo. É só você botar na sua cabeça e dizer assim, eu vou fazer, que você faz. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Sacuda a poeira, se cair, levante, sacuda a poeira, vá de novo, caiu de novo, levante-se e vá atrás do seu sonho que você consegue. Nunca pare de sonhar. Você tem cheiro de flor, de amor que nunca brotou, de lua nova minguante, nos seios, sorriso e semblante, calor. Teu amor tem a cor da minha paixão, tua cor, o calor do sol da manhã.